Ok, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre como prevenir a demência, Alzheimer, falta de memória na terceira idade. Aliás, um problema que cada vez mais, por exemplo, doença de Alzheimer, praticamente não se ouvia falar 30 anos atrás, hoje é uma epidemia comparado com 30 anos atrás. Pessoas cada vez mais adoecendo o cérebro, adoecendo a mente, perdendo capacidade de memória, perdendo capacidade de raciocínio, enfim, ficando inutilizadas na terceira idade. E o que é pior, com pessoas ainda acreditando que demência é coisa de velho, é natural na velhice, que demência é natural na terceira idade, que é natural conforme a idade se avança. Não é, isso não é uma verdade. A prova disso, nós temos, por exemplo, Oscar Niemeyer, que passou dos 100 anos e quando ele faleceu, ele ainda estava com suas capacidades cognitivas preservadas, mesmo além dos 100 anos. Você tem o caso agora, completou 90 anos, Silvio Santos, também com suas capacidades cognitivas de memória preservadas. Rainha Elizabeth, que a turma sempre faz meme nas redes sociais, tamanha longevidade dela. É isso, gente. Na verdade, a diferença é como se cuida do cérebro, como se cuida da mente. Isso daqui, como todas as outras áreas do corpo, precisa ser preservado, precisa ser cuidado para que ele funcione bem até o seu último dia presente aqui, até o meu último dia presente aqui. Então esse vídeo é sobre isso, sobre como tomar alguns cuidados fundamentais para que a tua memória seja longa, para que a tua capacidade de perceber o mundo seja longa, para que a sua capacidade de aprendizagem seja longa, de raciocínio seja longa. Então vamos para esse vídeo muito especial que eu gravei para você. Vamos lá! Então vamos começar a entender como que isso funciona. Você está vendo uma imagem aqui de um cérebro normal do lado esquerdo e você vê aqui conforme, olha só, a questão vai se agravando na vida dessa pessoa, vai começando a se abrir zonas escuras no cérebro da pessoa. Olha só, isso aqui é um comprometimento cognitivo leve. Você vê que com o passar do tempo vai se aparecendo essas zonas escuras, que é o quê? A perda da capacidade de memória, da capacidade, por exemplo, de raciocínio que a pessoa tem, que é essa decadência cerebral que muitas pessoas associam à idade, o que não é verdade, conforme eu já disse. E olha, no caso da doença de Alzheimer, o buraco que se abre aqui de zona escura no cérebro humano, é impressionante. Então, quando a pessoa chega num ponto desse, realmente a demência está instalada, mas detalhe, por exemplo, a doutora Newport, nos Estados Unidos, o marido com Alzheimer em fase avançada, conseguiu reverter a doença, por exemplo, com óleo de coco. 3 colheres por dia de óleo de coco dava para o marido. E não demorou muito, o marido estava recuperado dessa doença do Alzheimer. Mas vamos entender como é que isso funciona? Porque a gente vai falar aqui de uma pílula, né? Fundamental para isso. Calma, não é nada da indústria farmacêutica, não é remédio, não é venda de nada. Esqueça isso. A gente está falando somente de alimentação. E eu não vendo alimentos, eu não vendo nada aqui para você relacionado a isso. Então vamos lá. Mas vamos chamar assim, brincando, de uma pílula para o teu cérebro, né? Vamos lá então, essas zonas escuras começam a surgir com mais rapidez a partir dos 60 anos. Aos 70 anos, essas zonas escuras podem ocupar 10% do seu cérebro. Então olha só, o negócio vai evoluindo gradativamente. Se você não fizer nada, a coisa vai chegar naquele ponto em que o velhinho já não consegue reconhecer ninguém, o velhinho não consegue se lembrar de nada, não consegue aprender mais nada. E isso não é a realidade de muitos idosos no Brasil, não. Tem muitos idosos com a vida ativa até o final, no Brasil e no mundo. Então, qual que é a diferença? É como se cuida do cérebro. Vamos lá. Aos 80 anos, essas zonas escuras podem ocupar 20% do cérebro humano. Em alguns casos mais graves, o cérebro pode se reduzir a 1/3 do tamanho original. Veja esse caso da doença de Alzheimer, como que a coisa fica realmente grave. Tem uma área no nosso cérebro, né? Vamos falar de neurociência aqui, o hipocampo. É a parte do cérebro responsável pela memória. E acaba sendo a parte mais afetada, podendo perder até
35% da sua capacidade, quando praticamente a pessoa fica inutilizada. Caso nada seja feito, o caminho natural dessa situação de esquecimento se agravando pode chegar à doença de Alzheimer, né? Que, enfim, é praticamente o final do cérebro, é a morte do cérebro, mas como eu disse, por exemplo, a doutora Newport curou o marido dela com óleo de coco. A pílula da memória, que a gente está brincando aqui, ela bloqueia o aparecimento dessas zonas escuras aqui, ó. De uma maneira muito simples, natural e segura. Você tem acesso, você não precisa nem de prescrição médica para conseguir ter acesso a tudo isso. Vamos lá. Essa pílula da memória amplia a capacidade de ampliação de novas células e comunicação no seu cérebro, ou seja, vai estimular a regeneração de áreas, por exemplo, que vão perdendo sua capacidade dentro do cérebro. Vai recuperando a quantidade de neurônios, as ligações entre neurônios dentro do seu cérebro, criando novos caminhos, novas rodovias, novas estradas, novas vias neurais, onde você vai começar a ter novamente ligações entre áreas distintas do cérebro para formar realmente uma teia neural que te traga a capacidade de aprender, se comunicar, reconhecer pessoas, enfim, lembrar-se de coisas lindas da sua vida, como você quiser. Continuando, 65% do nosso cérebro é formado por gorduras. E aqui é um ponto muito importante, tem esse nome até, não vou falar aqui, docosahexaenoico, né? Você já vai entender, você já deve ter ouvido falar nisso, se você realmente se interessa por esse tipo de assunto. Mas o que acontece? O nosso cérebro é basicamente colesterol. Então, por exemplo, a gente já fala aqui no canal há muito tempo, pessoas que reduzem o colesterol, principalmente através de estatina, acabam tendo problemas com demência, com depressão, com tudo aquilo que está relacionado à saúde da mente, à saúde do cérebro. O colesterol é fundamental para o bom funcionamento do seu cérebro e reduzi-lo não é um mau negócio, não é um bom negócio, né? Então veja bem, e mantê-lo, né, com alimentação, no nível que for, também não é um mau negócio. O colesterol não é vilão da história, você vai começar a descobrir isso agora. Vamos lá. Então, esse nome esquisito é mais conhecido como DHA, que você encontra no ômega 3. E esse DHA ele não é produzido pelo nosso corpo. Então, olha só, com o tempo no nosso cérebro, esse DHA ele diminui. Aí a pessoa precisa fazer algum tipo de suplementação. E onde que você encontra em maior quantidade? Peixes de águas profundas e geladas, longe da contaminação urbana. Por isso que a suplementação de ômega 3 é muito importante. Por isso, por exemplo, que o óleo de fígado de bacalhau é muito importante se for o extra virgem. Ele vai ajudar justamente você a eliminar, a reduzir, a remover, a se precaver dessas zonas escuras do cérebro. Além disso, conforme a gente vai ver, outros alimentos até mais fáceis, né, de você conseguir. A gente sabe que muitas vezes a suplementação com ômega 3 tem um valor que muitas pessoas não conseguem pagar. Então você vai ver que também existem alimentos que vão ajudar você a ter um pouco mais de saúde, a ter esses remédios naturais para o teu cérebro, para a tua mente. Então esse DHA é encontrado no ômega 3, né? Quando você for comprar, suplementar o ômega 3, procure um que tenha lá descrito um DHA com concentração entre 50% e 70%. Isso é muito importante. Traz um maior poder de foco, concentração e memória para o teu cérebro, porque vai atacar justamente essas áreas lesionadas, essas áreas onde você encontra essas zonas escuras, um apagão no seu cérebro. Essa pílula da memória, que a gente chama aqui, ó, o DHA, bloqueia o aparecimento dessas zonas escuras de maneira simples, natural e segura, conforme a gente já falou. E aí vai ampliar a capacidade de reconstrução do teu cérebro, até porque nós temos uma capacidade cerebral de neuroplasticidade que é conseguir pegar regiões que foram danificadas. O nosso cérebro tem essa capacidade de construir outros caminhos
para formar aquela comunicação, desviando das áreas que foram danificadas por algum motivo, seja um motivo, de repente, um acidente vascular cerebral, um acidente, ou danos causados por péssimos hábitos de saúde que a pessoa possa ter, por exemplo, fumo, álcool e etc. Lógico, em um determinado momento, se nada for feito, isso daí pode se tornar irreversível. Por isso que esse vídeo está sendo gravado para você, para que você não deixe isso na sua vida se tornar irreversível. Pelo menos você não vai poder dizer que foi por falta de conhecimento, né? Esse vídeo está trazendo para você embasamento para isso. Tem uma outra informação também, não adianta só você colocar DHA para dentro do teu cérebro aí, fazer a suplementação, que eu vejo muitas pessoas compram lá suplemento disso, suplemento daquilo, suplementação de ômega 3 com DHA 70%, paga caríssimo, com alta concentração de DHA, só que continua comendo açúcar, continua tomando refrigerante, continua bebendo a sua cerveja, não vai adiantar, não vai fazer milagre, porque você está trazendo um benefício de um lado, você está trazendo um escudo de um lado, e ao mesmo tempo você está apontando uma arma para a cabeça. Então você imagina uma pessoa segurando o escudo aqui, para não ter problema no cérebro, ao mesmo tempo que está apontando uma arma para dar um tiro na cabeça. O escudo não vai proteger, ele pode proteger contra outras coisas, mas contra essa arma que ela aponta para a própria cabeça, não vai proteger. Então, se a pessoa faz suplementação com ômega 3, com concentração altíssima de DHA, conforme a gente viu aqui, mas continua se alimentando de carboidratos refinados, vai lá no McDonald's, vai lá no Burger King, vai lá nessas redes de fast food, come o lanche da esquina o tempo todo, pizza de trigo, refrigerante, consome suco de fruta o tempo todo, que as pessoas acham muitas vezes que é saudável e não é, macarrão, enfim. Se tem uma alimentação que tem muito carboidrato, principalmente refinado, e pouca, lembra que o cérebro, 65% é gordura, ele precisa de colesterol, as pessoas hoje comem o quê? Muito carboidrato e pouca gordura. Então, não é de se assustar, né, que hoje o número de pessoas com problemas de depressão, com problemas de Alzheimer, com problemas de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica só aumenta. Por quê? O tempo todo, desde 1978, quando as diretrizes alimentares para uma saúde, né, foi divulgada lá nos Estados Unidos e copiada no mundo inteiro ocidental, o que aconteceu? Dizia-se lá, pare de comer gordura, pare de comer carne, começaram a inventar mentiras que nunca se comprovou que carne traz problema nos rins, problema de ácido úrico, a gente já mostrou aqui no canal que isso daí é tudo mentira, que causa câncer, que traz problema no coração, e aí fizeram toda uma campanha contra as carnes, contra as gorduras, e as pessoas, né, logicamente, o que eles falaram? Coma alimentos, né, cereais integrais, grãos integrais, coma mais carboidratos. Resultado, isso foi em 1978. De lá para cá, todos esses problemas de saúde relacionados à mente e tantos outros problemas, câncer, diabetes, obesidade, tudo isso começou a aumentar. A gente mostra esse gráfico em vários vídeos, inclusive no material que eu conto como que eu venci a diabetes. Por quê? Porque a gente foi na contramão daquilo que muitos médicos, nutricionistas desinformados acabam defendendo. Então, olha só, vamos começar a ter mais conhecimento científico aqui para você entender que não adianta você suplementar, ter todo cuidado de suplementação com ômega 3. Ó, meu ômega 3 tem um DHA aqui 70%. Não adianta. Se você come porcaria, ele não vai te proteger. E olha só, falando em porcaria, metabolismo da frutose cerebral, esse é um estudo muito bem feito, top que fizeram. Metabolismo da frutose cerebral como um mecanismo potencial que leva à doença de Alzheimer. Frutose, o açúcar das frutas. Depois eu faço um adendo aqui, mas vamos lá. Olha aqui o que diz aqui esse estudo, algumas partes importantes. A ingestão de açúcar, especialmente refrigerantes, também está associada à disfunção cognitiva, ou seja, a perda da capacidade de raciocínio. Esse estudo muito importante, o Framingham Heart Study, a ingestão de refrigerantes e sucos de frutas foi associada a reduções dose dependentes no cérebro total e no volume do hipocampo, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a área do cérebro responsável pela memória, juntamente com pior memória episódica, ou seja, lembrar de fatos aí que ocorreram na tua vida.
Teve a população, estudo feito com a população de Porto Rico. A ingestão de açúcares líquidos foi especialmente associada à disfunção cognitiva. Açúcares líquidos, você encontra, por exemplo, xarope de glicose em tudo quanto é produto industrializado, sorvete, todos os sorvetes, negresco, esses biscoitos recheados, tudo que você imaginar que é doce, que você compra no supermercado e tem que desempacotar em casa, né? Desembalar em casa, tudo isso daí tem esse açúcar líquido lá colocado nos seus ingredientes e que acabam com o teu cérebro. Então, olha só, foi especialmente associada à disfunção cognitiva, alimentação por trás de todos esses problemas na mente, no cérebro. Outro estudo, então, você já vê que isso aqui é uma revisão de estudos, é uma meta-análise, ou seja, está no topo da hierarquia científica em termos de estudos, não é qualquer estudozinho não, é estudo sério, do topo, dos mais confiáveis. Outro estudo revelou que a disfunção cognitiva em idosos é aumentada em dietas ricas em carboidratos em comparação com dietas ricas em gordura ou proteína, ou seja, tudo que a gente já fala aqui no canal está se comprovando por um estudo tão amplo como esse. Ou seja, dietas ricas em carboidratos destroem teu cérebro. Ponto. E dietas ricas em gordura ou proteína protegem o teu cérebro e protegem não só o seu cérebro, todo o teu sistema, todo o teu organismo, todo o teu corpo. Vamos lá. A observação de que os açúcares totais e líquidos estão mais provavelmente associados à disfunção cognitiva é consistente. Então o negócio aqui é sério, são evidências muito claras disso daí, que a gente está revelando aqui através do estudo muito confiável e muito bem elaborado. Lembrando, qual que é o adendo que eu ia fazer? Isso não vai ocorrer necessariamente com a quantidade de frutose encontrada nas frutas. Então vamos entender isso daí. A pessoa que come fruta, a pessoa que é saudável e come fruta, desde que ela não exagere, ela não vai ter problema. Agora, por exemplo, uma pessoa já com diabetes, que já tem tendência a ter problemas no cérebro, na mente, porque a diabetes também caminha para isso. Ela já tem gordura no fígado, causado, por exemplo, pelo excesso de frutose. Nesse caso, é importante que ela tome muito cuidado com a ingestão de frutas, tendo uma ingestão moderada. Caso contrário, ela pode se alimentar um pouquinho mais de frutas que não vai ter problema. Então, vamos lá! Outro estudo importante aqui no jornal americano do Colégio Americano de Cardiologia, gorduras saturadas e saúde, uma reavaliação e uma proposta para recomendações baseadas em alimentos. Então estão reavaliando se gordura realmente é ruim, se gordura realmente entope as veias, que é uma mentira, muito pelo contrário, o que entope as veias são os carboidratos. Estudos estão revelando isso daí, mas tem muito médico que não estuda, então fica falando bobagem por aí. Tem muita gente que não estuda, muito cunhado que não estuda, fica falando bobagem por aí. Então vamos lá. O que esse estudo mostrou aqui? Olha só. Hipótese de que o metabolismo da frutose cerebral é uma via de iniciação chave para a doença de Alzheimer. Quando o metabolismo da frutose é superativado sistematicamente, como devido à ingestão excessiva de frutose, isso pode levar à obesidade e diabetes. Aqui apresentamos evidências de que a doença de Alzheimer pode ser impulsionada pela hiperativação do metabolismo da frutose cerebral. Propomos que a doença de Alzheimer é uma doença moderna, impulsionada por mudanças no estilo de vida alimentar, em que a frutose pode interromper o metabolismo cerebral e a função neuronal. Ou seja, está mostrando aqui, é uma doença moderna impulsionada por mudanças no estilo de vida. Como eu falei no gráfico, de 78 para cá foi quando mudou-se essa alimentação, as recomendações de alimentação saudável e as pessoas começaram a adoecer. Sobre a gordura, então, voltando aqui, olha só. O que esse estudo mostrou? Substituição de gordura por carboidrato não foi associada a menor risco de você gerar, por exemplo, problemas no seu coração. E pode até estar associada a aumento da mortalidade total. Ou seja, a ingestão de gordura não está associado a você aumentar o risco de ter um ataque cardíaco, tá certo? Mas está associada a uma redução da possibilidade de morte por diversas outras causas. Então vamos lá, se você diminui gordura, você pode aumentar a sua chance de morrer por diversas causas, conforme a gente falou.
Uma série de revisões sistemáticas de estudos não mostraram associação significativa entre ingestão de gordura saturada e doença arterial coronariana, doença do coração, ou mortalidade. E alguns até sugeriram um menor risco de AVC, acidente vascular cerebral, com maior consumo de gordura saturada. Ou seja, 65% do nosso cérebro é gordura, nosso cérebro precisa de gordura. Está aqui o que esse estudo mostrou, que até mesmo tem aí as evidências de que o aumento da ingestão de gordura está associado ao menor risco de você ter um AVC, ou seja, proteção para o teu cérebro que precisa de gordura. Vamos lá. O problema é que existem crenças convencionais, né, de que gordura faz mal. Evidências, né, de ambos os estudos, esses ensaios randomizados não apoiam a afirmação de que restringir, comer menos gordura, reduzirá seus problemas de saúde. Muito pelo contrário. Então vamos lá. Os efeitos da dieta sobre o risco de doença cardiovascular podem não ser refletidos de forma confiável por mudanças nos níveis de colesterol LDL. Portanto, é imperativo desenvolver e implementar marcadores substitutos mais válidos para avaliar o risco de doenças cardiovasculares e monitorar os efeitos induzidos pela dieta na pesquisa e na prática clínica. Vou traduzir isso daqui para você. Porque muitas pessoas, quando a gente fala da importância da gordura para proteger o teu cérebro e tal, gordura saturada, as pessoas falam, mas Luciano, isso vai dar problema do coração, isso entope as veias, gordura saturada é um perigo, o médico tal falou isso, o nutricionista falou isso, eu vi no vídeo do YouTube do doutor não sei quem. Gente, é o seguinte, essa meta-análise extremamente ampla está dizendo que até o colesterol LDL deveria ser substituído para dizer para uma pessoa que ela tem risco de ter um problema do coração ou não. Nem o colesterol chamado ruim, o LDL, pode servir de base para dizer que uma pessoa está correndo risco de um problema do coração. Entenda uma coisa, o alimento mais importante para o ser humano é o leite materno, que é rico em gordura saturada. A natureza não seria menos inteligente do que um médico que diz que gordura saturada faz mal. Se a natureza entrega para todos nós seres humanos, na fase que a gente mais precisa de bons alimentos, gordura saturada no leite materno. Então não tem sentido. Qualquer pessoa que diz isso demonstra um desconhecimento científico enorme. Dizer que gordura saturada é um problema. Vamos lá. E aí, olha só. Essa reportagem da Veja. Eu não vou nem ficar batendo nisso, isso daqui já deu muito pano para manga aqui no canal, mas ó, o que a Veja colocou aqui? Explicando por que veganos e vegetarianos têm maior risco de demência. Não consomem gordura saturada. Não tem acesso, por exemplo, a vitaminas do complexo B, principalmente a B12. Tem que fazer suplementação, que nunca é a mesma coisa. Vamos lá. Essa reportagem aqui da Nature, que é uma revista científica das mais respeitadas do mundo, pegou um estudo e mostrou o seguinte: o consumo de animais ajudou os hominídeos, né, os nossos ancestrais, a desenvolver cérebros maiores. Mas em um mundo rico em alimentos, quão necessária é a carne? Então, eu peguei só trechos aqui dentro desse contexto que a gente está falando, que é da saúde do cérebro, para você preservar a tua memória, teu raciocínio na fase ali na terceira idade. Então, olha só, as implicações para a saúde cognitiva é capacidade de raciocínio, de compreender as coisas, são enormes. Deficiências dos micronutrientes encontrados na carne foram associadas a distúrbios relacionados ao cérebro, incluindo baixo QI, baixa inteligência, autismo, depressão e demência. O ferro é crucial para o crescimento e ramificação dos neurônios no útero. O zinco é encontrado em altas concentrações no hipocampo, a área responsável pela memória, conforme eu já falei. Uma região crucial para o aprendizado e a memória, confirmando aqui o que eu disse. A vitamina B12, que você praticamente só vai encontrar na carne, mantém as bainhas que protegem os nervos, e o ácidos graxos ômega 3 ajudam a manter os neurônios vivos e a regular a inflamação. Então, olha só, o nosso neurônio, né, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui, ele tem uma pontinha aqui e tem a cabecinha aqui, e tem um corpinho por onde as informações do seu aprendizado, elas correm. Se esse corpinho
não tiver algo chamado mielina, que é uma bainha de colesterol que o encapa, o que acontece? Essa informação, ela vai muito lenta e se perde, e você não aprende mais nada, não consegue compreender mais nada. Quando você tem esse encapadinho, né, esse colesterolzinho no corpo do neurônio, essa informação passa rápido e você tem capacidade de aprendizagem. E do que é feito isso? Colesterol. Você precisa de colesterol, senão você vai desenvolver demência, como acontece em muitos casos com veganos e vegetarianos. Então vamos lá. Para construir e manter um cérebro mais complexo, nossos ancestrais usaram ingredientes encontrados principalmente na carne, né? Incluindo ferro, zinco, vitamina B12 e ácidos graxos. Embora as plantas, né? Porque aí a pessoa vai falar assim, Luciano, mas ó, ferro, zinco, tudo, aí eu consigo nas plantas. Então vamos lá, consigo numa boa salada, espinafre tem bastante ferro, então vamos lá. Embora as plantas contenham muitos dos mesmos nutrientes, eles ocorrem em quantidades menores e geralmente em uma forma que os humanos não podem usar prontamente. Por exemplo, a carne vermelha é rica em ferro, derivado da hemoglobina, que é mais facilmente absorvido do que a forma não M encontrada no feijão e nas folhas verdes. Ou seja, na carne você consegue aproveitar o ferro, nas folhas verdes não é bem assim. Além disso, compostos conhecidos como fitatos se ligam ao ferro das plantas e bloqueiam sua disponibilidade para o nosso corpo. Como resultado, a carne é uma fonte alimentar muito mais rica de ferro do que qualquer alimento vegetal. Você precisaria comer uma quantidade enorme de espinafre para igualar um bife, diz Christopher Golden, ecologista e epidemiologista da Universidade de Harvard. Pronto, não sou eu que estou dizendo. Ou seja, a carne vai trazer tudo isso que você precisa. Aí você vai dizer, mas Luciano, a carne também tá cara. Pois é, a melhor carne de todas para você e para qualquer ser humano é o fígado bovino. Talvez a carne mais barata que você tem acesso. Fígado bovino, ponto. Luciano, fígado bovino tá apertado meu bolso esse mês. Ok, fígado de frango. Vai para o outro fígado, não tem problema. Mas é muito importante. Luciano, não consigo comer fígado todo dia. Ok, vai variando. Coloca um pouquinho de ovo também na sua alimentação, é importante. Ovos são ótimos alimentos. Vai colocando alimentos de origem animal para proteger o teu cérebro. E é isso, gente. O que a gente está querendo dizer aqui para você, não é que a gente está defendendo uma ideia ou qualquer outra coisa, uma filosofia de vida que você deve comer carne. Mas a gente está defendendo para você o seguinte, a ciência, o que ela diz? Porque tem muita opinião de médico, tem muita opinião de nutricionista, tem muita opinião de cunhado, tem muita opinião de vizinho, que não condiz com ciência de verdade. Então a gente divulga aqui para que você não seja enganado mesmo por pessoas que querem teu bem, porque as pessoas, por desconhecerem isso daqui, elas acabam ficando com medo de comer carne, ficando com medo de gordura e acabam tendo uma velhice onde elas não se lembram dos bons momentos da vida, não reconhecem seus entes queridos, passam por depressão e esquecem tudo numa doença de Alzheimer. Então, vamos resumir aqui o que é importante para que você possa cuidar do seu cérebro. Além de eliminar cigarro, eliminar álcool, eliminar produtos industrializados, comidas industrializadas, refrigerantes, suco de frutas, tudo que é frutose, a eliminar essas porcarias, que é fundamental, você precisa aumentar a sua ingestão de gordura saturada, né? Não esses óleos vegetais aí, óleo de soja, isso aí é tudo porcaria. Digo a gordura natural, gordura encontrada nas carnes, gordura da gema do ovo, né? Gordura do coco, do óleo de coco, a gordura do abacate, o azeite de oliva, aumentar a ingestão de gordura, aumentar a ingestão de carnes, é importante aumentar a ingestão de carnes. E se você puder, fazer a suplementação de ômega 3 com DHA, ali entre 50% e 70%. Tenha certeza que fazendo isso, você vai ter uma saúde do teu cérebro, da tua mente sensacional, independente do quanto tempo você venha a permanecer nesse mundo. Que diga a Rainha Elizabeth, salve a rainha, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo para você muita saúde. Até mais, tchau, tchau.